Boa noite a todas, oficialmente agora. É um carinho, né? Com um prazer imenso que a gente abre os trabalhos dessa semana aí, que vai ser de grande estímulo, né? De grande inspiração para pensarmos o mais, os espaços de educação, né? O museu enquanto acervo, né? No sentido de espaço que conta a história aí capixaba, da produção artística capixaba, né? Eu fico muito feliz da gente chegar nesse momento, a exposição VIX, né? A partir da exposição VIX, Histórias Capixaba, a gente consegue aí alinhavar tanta história, tantas referências, olhar para dentro e pensar esse espaço de grande importância para nós, né? Eu vou convidar a Ana para fazer uma fala de abertura, tá? Depois a gente dá o seguimento. Bem-vinda, Ana, e obrigada aí pela acolhida. Boa noite, eu sou a Ana Luísa Bringuente, atualmente respondo pela diretoria do museu. Quero agradecer a presença da Gilca, da Tati, do Renan Andrade. A gente estava aqui esperando, ajeitando alguns detalhes técnicos, eu estava imaginando como esse momento foi ensaiado por todos nós de alguma maneira aqui, né? O Renan, para quem não sabe, foi a pessoa que idealizou a exposição junto com o curador lá atrás, que batalhou muito para que essa exposição acontecesse. Então, foi muito, muito sonhado. Às vezes, quando a gente não trabalha dentro da instituição, a gente não tem noção de quantos percalços e quantos obstáculos a gente vence para realizar uma exposição. Uma exposição com 25 artistas, né? São 23 convidados, Dionísio e Opídio. Então, assim, pesquisar 25 artistas, expor 25 artistas, montar. Então, tudo isso foi muito sonhado, e o educativo sempre foi um lugar de carinho para todos nós, né? Eu fui estagiária do museu, depois coordenador, o Renan também foi diretor, também foi estagiário. Então, o educativo é um lugar de passagem e de carinho muito importante para todos nós. Nós nos conhecemos intimamente, sabemos como a gente pensa e reflete sobre isso. Então, quando eu convidei a Tati lá atrás para fazer isso, a gente sonhou muito com esse momento, né, Tati? Era o nosso lugar, assim, como que a gente vai fazer, como que a gente vai conseguir realizar isso, como que a gente realiza, e veio a pandemia e deu um soco no nosso estômago, a gente falou assim, e agora? Porque a pandemia pode ser tudo, mas ela não é democrática, né? Então, acho que é importante dizer nesse momento que quando a gente pensou nisso, a gente quebrou a cabeça e a gente teve uma equipe muito competente junto com a gente, que agora o Ricardo é parte dessa equipe, liderada pelo Alfredo, que são os nossos produtores. Então, a gente pensou na TVE como uma possibilidade de retransmissão desses conteúdos, porque a gente sempre pensava, poxa, mas pensar encontro para educadores é aquele educador que não tem uma internet de qualidade, que está com 4G, que acabou os créditos do celular. O que a gente faz para ser democrático de verdade? Como que a gente pensa um museu de acesso, um espaço que é historicamente elitizado, como que a gente gera acesso, como que a gente aumenta e alarga essas portas que são fechadas ao longo da história de uma forma um pouco estranha, né? Então, queria dizer para vocês que esse é um momento muito sonhado, desfrutem, sabe? Absorvam tudo que vocês puderem do Renan, da Gilca, sabe? Como se fosse uma esponja mesmo. Eles têm muito conteúdo, muita história, muito repertório interessante para fornecer para a gente. São figuras fundamentais para a história desse museu. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar fazendo esse evento hoje, mesmo dentro da pandemia, mesmo dentro de uma tragédia de ordem mundial, que é o que a gente está vivendo agora. Mas a gente está muito feliz de ainda assim estar conseguindo realizar isso. Que isso seja de grande proveito para todos que estão participando. E o museu, dentro de todas as dificuldades, segue aberto. A exposição está prevista para acabar dia 3, a gente está vendo a possibilidade de manter aberto ou não, mas vocês vão ser informados. Bom, é isso. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite para todos. Queria muito estar com todos vocês dentro do auditório, mas já que não é o momento, que seja por aqui, que a gente consiga se reunir e trocar informações, que é o que a gente mais quer. Então, boa noite. Muito obrigada, Renan. Muito obrigada, Gilca. Tati, parabéns e vamos lá. Obrigada, Ana. Lembrar que sua fala, né, vai ser na próxima quinta, vai estar com a gente novamente, né, para partilhar essa experiência aí, que perpassa a mediação, educação, atuação no museu enquanto gestora, né, essa trajetória aí gigante. Obrigada aí por essa acolhida. Bem, eu me chamo Tatiana, né, Tatiana Rosa, sou professora, arte educadora enquanto espaço de pesquisa, né, pesquisa de produção, né, de projeto educativo, ação educativa, em espaço escolar, mas, sobretudo, não escolar também, né, pensando essas práticas de educação de modo ampliado, assim, né.
a partir de vários espaços, né? Tudo comunica ou educa. É uma felicidade muito grande estar testemunhando isso aqui, né? Porque é um espaço de diálogo, né? Que é de demanda. Estamos sendo oportunizadas agora por esse contexto, né? Mas poderíamos estar lá fisicamente, mas também, assim, né? Pensando toda essa conjuntura, todo esse desgaste, né? Eu acho que é oportuno abrir o caminho para outras possibilidades, né? A gente tem aqui temas como memória, acervo, educação, vamos pensar o corpo, curadoria, né? Mas, sobretudo, educação, que é de onde eu falo e onde eu me aproprio mais e melhor para falar, né? Vamos dizer. Então, juntar Gilca e Renan aqui, para mim, são grandes referências, assim, né? De pesquisa, como é que fala, profissionais, né? É uma alegria muito grande. Gilca, eu tive a oportunidade de conhecê-la na disciplina é, tópicos teóricos, não, né, Gilca? Foi de patrimônio, né? Eu falo patrimônio, você vai rir de mim. Restauro o patrimônio, porque, para mim, a grande mensagem que ela deixou para mim ali é a importância de preservar, né? E para quem é importante preservar, né? Como o espaço pode ser de importância coletiva, por que que é importante, por que que a gente guarda fotografias, né? Uma vez que é, importância individual, mas também pode ser coletiva. São experiências ou momentos que me marcaram muito na universidade, que eu levo muito para as minhas práticas de ensino, né? Então, vou apresentar rapidamente a Gilca. Para quem ainda não conhece Gilca Flores, né? Eu acho difícil. E antes, né, eu acho que é importante, antes de falar da Gilca, eu estou vendo aqui, né, só nós três abertos, mas convidar, né, todas vocês a se sentirem parte também, certo? Participarem junto. A gente já viu que abrir vídeo não limita, né, a conexão, a nossa conexão, e eu acho que é interessante a gente pensar nessa ideia de fluxo, né, Gilca? Que tanto a gente valoriza aí para trocarmos efetivamente, né, essas experiências, enfim, ouvirmos juntas e juntos, tá? Gilca Flores é doutora em conservação e restauração de bens culturais pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, graduada em artes plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização em conservação e restauro de bens culturais, móveis e o mestrado em artes visuais pela UFMG. É professora do Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes da Universidade, leciona as disciplinas de desenho, materiais e técnicas artísticas, restauração, além de orientação de projetos de pesquisa e extensão nos cursos de artes plásticas e visuais. Está vinculada ao Núcleo de Conservação e Restauro da UFES, do qual é a atual coordenadora. Tem atuado e coordenado projetos em parcerias com diferentes instituições do Estado do Espírito Santo, voltadas para a preservação, conservação e restauro do patrimônio cultural, e atualmente com ênfase na documentação e conservação de obras contemporâneas, certo? Gilca, muito bem-vinda. Eu agradeço muito a sua recepção, a sua acolhida em falar, em partilhar toda essa experiência que perpassa o mais, né, que perpassa algumas obras do acervo, mas também, sobretudo, sua pesquisa, né, em museu, educação, restauro, certo? Eu acho que é uma conversa aí no sentido de partilha. Vamos ver se a gente consegue isso em 20 minutos. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Eu vou até botar o reloginho aqui para funcionar, para ver se eu consigo lembrar de parar na hora certa aqui. Bom, eu queria iniciar dando boa noite a todos, todo mundo que está na sala, todos e todas, sejam bem-vindos, né?
a esse espaço de diálogo, né, de conversa. A ideia é que seja realmente uma roda horizontal em que todos nós estamos no mesmo plano aqui, para trocar, né, que não estamos para transmitir um conhecimento, mas sim para disparar algumas questões, né, para ouvi-los também, né, a respeito dessas questões, como é que isso chega, e como a gente pode receber contribuições para o pensamento a partir de conversas, né, e eventos como esse, né. Então, queria agradecer muito o convite, agradecer ao Mais, na pessoa da Ana Luísa Bringuente, agradecer muito a Tatiana pelo convite, né, pelas conversas que antecederam o convite, né, e que foram disparadoras também de muitas reflexões, né. Tatiana responsável aí pelo educativo da exposição e coordenadora desse webinário. Parabenizar pela iniciativa de realizar esse evento e os outros eventos que o Mais tem feito, né, nesse período de pandemia. Eu acho que tem sido bastante importante. E também agradecer aí a coincidência, né, de estar numa sala junto com a Ana Luísa e o Renan Andrade, pessoas que eu também já acompanho, assim como a Tatiana, né, desde a UFES, especialmente os dois, Ana Luísa e Renan. Eu tive a oportunidade de acompanhar a trajetória dos dois, né, desde de bolsistas do Mais à direção do museu. Eu acho lindíssimo essa trajetória, acho muito bonito isso. Então, fui testemunha assim, dos desafios que vocês vivenciaram em cada etapa, né, do museu, e o compromisso que vocês sempre tiveram com o museu, né? E nesse sentido, parabenizo também ao secretário Fabrício Noronha pela escolha, né, de manter o Renan, né, na mudança lá de governo, e trazer a Ana Luísa nesse momento em que o Renan sai. Eu acho que nada melhor para um momento tão desafiador como agora, ter duas pessoas que conhecem a fundo o museu, né? Porque conhecem desde o princípio, tendo passado por várias camadas do museu, né? Quando a gente no museu recebe alguém de fora, a gente sabe que, por mais competente, boa vontade que a pessoa tem, ela às vezes não compreende assim os desafios anteriores, né? O histórico do museu e onde estão os pontos de fortalecimento e de fragilidade do museu para poder atuar com pouco tempo que se tem, né, para atuar numa administração assim, né? Então, o período do Renan foi mesmo uma gestação aí do museu para o renascimento desse espaço, né? O desafio de ser um diretor pegou um período tão longo de um museu fechado, sem possibilidade de realizar, né? de visualizar uma realização, porque, na verdade, a realização estava sendo feita o tempo todo nos bastidores, né? Mas pouca gente conhece os bastidores do museu, né, e reconhece o trabalho que é feito ali diariamente. A exposição é a cerejinha do bolo, né, a hora que aparece a ponta do iceberg, mas, na verdade, para aquilo ali aparecer para o público, muito trabalho se desenvolve nos bastidores, né? Assim como a Ana Luísa, que chega no momento justo dessa abertura, e recebe no colo uma pandemia de Covid-19 que limita, que muda os planos, né? E ter que se reinventar o museu nesse momento. Então, assim, parabenizo vocês pela seriedade com que sempre levaram, né, o Mais, né? Assim, nessa fala, né, como diz a Tatiana, eu falo a partir dessas experiências, né, como professora do Departamento de Artes Visuais, do Centro de Arte da UFES, como conservadora restauradora, vinculada ao Núcleo de Conservação e Restauração da UFES, né, do qual atualmente sou a coordenadora, e falo também das experiências que eu tive com o Mais, né,
e aí perpassa experiências, né, com cada um também, né, desde eu ser orientadora do Renan, né, coordenadora de projeto, e o período também que eu participei, tive essa experiência muito rica, né, de participar como membro do conselho do Mais, que também me aproximou, eu que não sou da instituição, mas me aproximou das questões, né, que perpassam aí o dia a dia do museu, e também, a partir do núcleo, principalmente, né, de restauração, os vários momentos em que a gente trabalhou em parcerias, né, em projetos de restauração, em apoio, em consultorias, né. Eu mantenho sempre um diálogo muito aberto com a Paula Nunes, né, museóloga da Secult, que presta assessoria no Mais, né, para o acervo, então a gente tem um diálogo muito, muito constante. E mais recentemente, pude ter um trabalho também desenvolvido no Mais, quando do processo de doutoramento, né, eu fiz o doutorado na Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, e com o tema de documentação para conservação de obras contemporâneas, mais especificamente das instalações de arte, né. Então, foi uma oportunidade de estudar e documentar 22 obras dos acervos estaduais e municipais, né, de Vitória, a Casa Porto, Homero Macena, e mais. E também de entrevistar os artistas acerca das suas obras, o que ampliou muito a compreensão dessas obras, né. Então, eu vou falar um pouquinho dessa experiência, né, que nos leva a conhecer o plano conceitual da obra, né, visto que há uma impossibilidade de a gente pensar, né, a materialidade, às vezes, de uma instalação, sem considerar os aspectos subjetivos que estão por trás da matéria, né. A matéria, muitas vezes, não tem tanta importância para o artista, mas o efeito que ela causa ou o aspectos simbólicos que ela traz, né. Então, dentro dessa experiência, né, de desenvolver o trabalho de campo, né, do doutorado com os acervos do Estado, no Mais a gente trabalhou com as quatro instalações do Maurício Salgueiro, né? E foi bastante rico, né, poder entrevistar o Maurício, que foi a Vitória especificamente para esse evento, né? E além do trabalho com cada museu, foi importante a gente conseguir realizar uma ação coletiva, né, que foi um curso de capacitação básica, né, em documentação de obras complexas, né, que foi realizado na Casa Porto com o pessoal técnico dessas 3 instituições que estavam envolvidas, né. Então, eu queria falar um pouquinho, assim, da importância da conservação do acervo, né, para a garantia, no meu entender, da função primordial do museu que se propõe a ter um acervo, né, que é permitir o acesso público às obras, permitir a fruição e permitir a experiência direta do público com as obras e não mediada pela experiência de outrem. Porque senão bastaria que a gente tivesse uma boa documentação, né, um texto curatorial perfeito, né, as obras no catálogo, mas isso seria transferir, né, o olhar de um curador, o olhar de um especialista para o público, né, me parece que a justificativa que se tem de manter um acervo, né, de se constituir um acervo público, é garantir que esse acervo não vá para um proprietário particular, por exemplo, e se perca a possibilidade do acesso público àquelas obras, né, que cada um tenha uma experiência direta nelas. Então, falando do ponto, né, em que eu trabalho mais, que é da conservação, então eu vou falar da importância disso a partir desse ponto, né, desse olhar, né.
Então, quando a gente fez esse trabalho de investigação, né, tratando da documentação como caminho para essa conservação, foi foi importante para também levar essa discussão para dentro do museu, né? Questionar esse acervo, né? Questionar as condições que ele estava, não questionar no sentido, sim, no sentido crítico também, né? Mas no sentido de como fazer melhor, né? Como a gente pode mudar o perfil da documentação, por exemplo, né? O grande objetivo era que essas instituições atualizassem os seus protocolos de documentação. Se entende isso a nível internacional, né, nas instituições que trabalham com acervos contemporâneos, instalações, que é essencial para a conservação a entrevista com o artista. É impossível você dominar, você ter uma clareza do que significa aquele trabalho se você não entrevista o artista. Porque a gente está falando de obras que têm códigos, que têm signos muito individuais. Assim. O artista traz para a obra questões que são muito subjetivas. Né? E claro que cada um de nós, quando olhamos uma obra, a gente projeta a nossa experiência nessa obra, a gente projeta os nossos conceitos, fazemos a nossa leitura. É importante ouvir a fala do artista, não só para compreender as questões conceituais que possam estar ali, mas também entender qual é a importância e qual o valor, qual o significado, qual a função da materialidade daquele objeto. Porque muitas vezes não é necessário sequer que aquela obra esteja na reserva técnica. Tem instalações em que bastaria estar o projeto, porque não há mais a mão do artista na confecção dos objetos. E muitas vezes a proposta do artista é que em cada momento essa obra seja refeita com elementos próprios daquele ambiente em que ele está reproduzindo a obra. Então são questões um pouco consideradas às vezes, né? Porque são muito novas. O que eu quero dizer são questões muito novas quando a gente parte de um acervo tradicional para lidar aí com as instalações, né? Então, eu queria pedir para o Ricardo se ele pudesse transmitir as imagens, que aí eu vou conversando a partir delas. Pode passar. Chegou a apresentação? Sim, sim. Deixa eu passar para cá. Então, aqui só para ilustrar, né, a questão da documentação das obras complexas, né, a importância de que obras a gente está falando, quais são essas complexidades, investigar o que documentar dessa obra, a documentação é para quê, então é importante também ter muito claro isso, né, qual vai ser o uso, o acesso a essa documentação, para a gente entender a dimensão dela, para a gente compreender a função que ela vai ter, não só do ponto de vista da conservação da obra, mas ela vai dar suporte depois para a curadoria, para o trabalho com educativo, né? Quem realiza essa documentação, né? Como fazer essa documentação, isso vai depender de cada obra, né? Sempre é importante ter a participação do restaurador, porque quando a gente fala em documentação para conservação, a gente está falando de uma documentação que está tentando prever os danos, né? Então, eu tenho que entender que determinados materiais,
eu tenho que compreender quais são os problemas que esse material traz com a passagem do tempo. Porque na antecipação desses danos, né, é que a gente vai pensar num projeto de conservação preventiva. Quais são as condições ideais para a gente retardar ao máximo os danos que são possíveis para essa obra. Aí, a partir disso, é que a gente também vai determinar, no estudo da obra, como documentar. Tem obras que têm movimento, então, só a fotografia ela não dá conta da obra, né? Então, ela precisa de uma documentação com vídeo. A gente precisa documentar todo o circuito que acontece na obra. Vamos tomar como exemplo a obra que está exposta agora na exposição VIX, do Maurício Salgueiro, a escultura luminosa, né? Ela tem um circuito, né? Ela tem, quando o público dispara no botão o acendimento das luzes, essas luzes têm um tempo para acontecer, elas têm um movimento, e depois esse circuito vai se desligar sozinho, né? Então, se a gente quer ter uma documentação para manter essa obra, para que possibilite uma remontagem de acordo com como foi o desejo do artista, com as indicações que o artista deixou para remontar essa obra, é preciso documentar esse circuito dessas luzes acesas, registrar o tempo que elas ficam acesas, registrar quais são os efeitos que ela causa no ambiente, porque são esses efeitos que é a obra, né? A obra não é só aquele circuito interno, um monte de fios que estão ali programados para fazer aquela movimentação, mas sim a emanação daquela luz nas paredes do ambiente do museu. Então, como reproduzir isso, né? Pode passar. Então, eu coloquei aqui 3 aspectos que me parecem bem importantes quando a gente está tratando desse tema, né? Que é preservar o quê, para quê, né? E como, né? O como é só posterior, né? Então, a gente faz uma documentação para conservação, mas é para garantir a reexibição da obra também. Então, é um circuito que ele só fecha se os 3 aspectos estiverem em bom funcionamento, porque também na exibição da obra que a gente consegue ampliar a documentação dela, né? Porque a gente percebe, a documentação não vejo como algo estanque, que você faz e ela está pronta, né? Você pode remontar essa obra de uma outra forma, e essa nova possibilidade de montagem deve ser incluída na documentação, então ela vai sendo alimentada pela experiência que se tem com a obra, né? Então, eu vou me apressar aqui para poder manter o prazo aqui. Então, uma coisa, por exemplo, interessante foi que durante a entrevista, né, com o Maurício, eu mencionei uma experiência que eu tive de uma exposição em que as obras não podiam ser acionadas. Elas só eram acionadas para o público em dois horários durante o dia. Então, se você chegou lá e não chegou naquele horário, você não via a obra em movimento, né? Estou falando dessas esculturas, né, dele e de outros artistas que inclui som, movimento, né? Iluminação. E eu perguntei, então, para o Maurício, com relação a isso, o que ele pensava, né? E ele, na sua generosidade, assim, né, muito simples na hora de fazer as respostas, muito abertas às perguntas, ele falou que a obra dele era muito fácil de ser mantida, porque elas são acionadas a partir de motores, e motor sempre vai existir, né? E que era só trocar o motor se o motor quebrasse, né? Que a obra precisa ser acionada. Inclusive, ele fala uma coisa bastante importante, é que quem tem que acionar é o público. Foi perguntado para ele na entrevista se o mediador deveria acionar, ele disse que não.
E quando perguntamos, por exemplo, e se o público não acionar? Ele vai perder de ver. Isso é também uma provocação que a minha obra faz. Então, compreender isso é importante para você pensar como é que você vai expor essa obra, né? Porque a gente pode contradizer todo um projeto que o artista fez para a obra ao não conhecer esses detalhes que a gente só consegue reconhecer a partir de uma entrevista e a partir de uma entrevista em que a gente estudou o que vai ser perguntado, né? Então, no caso poderia passar o próximo, Ricardo? Aqui só coloquei para ilustrar, né, esse momento em que a gente estava fazendo a entrevista, né, com o Maurício, e nas fotos abaixo é o momento da montagem, né, porque depois desse curso de capacitação foi possível montar uma obra de cada uma dessas instituições locais, né, e a obra escolhida do mais foi justo a escultura luminosa. O próximo. Aí uma foto do mais, que eu peguei lá do Face. A escultura, né, atrás. Aqui o grupo, né, que estava presente, inclusive o curador, Júlio estava também participando. O artista apresentando a obra, né, esse é o circuito que fica dentro da caixa, né, o que o público não visualiza, mas é essa loucura aqui que faz a obra funcionar. São peças aí que estão desde do momento de confecção da obra, funcionando perfeitamente. O próximo. Então, a documentação que precisa ser feita, né, de foto, de gravação da entrevista, isso tudo é um material que as instituições têm acesso, né? Pode passar. Aí mais um detalhe, né, da parafernália que tem dos circuitos internos da escultura luminosa. O seguinte, por favor. Aqui já resultados desses estudos, né? Nessa parte de baixo, um esquema para entender essa fiação toda, que é importante que isso seja registrado, né? Para que um técnico que seja chamado para resolver alguma coisa tenha facilidade ali de entender quais são as peças que existem ali e se elas dizem respeito a qual lâmpada. O próximo, por favor. Aqui também só para ilustrar, né, uma descrição do material. Ok, obrigado, Ricardo. Então, só para finalizar, dizer que obras como essa, né, exigem muito do museu, porque exige uma outra logística, né? Exige, por exemplo, a conservação dessa obra significa fazer o estoque das lâmpadas. E a gente sabe fazer estoque das lâmpadas vai esbarrar aí nas dificuldades de uma estrutura muito engessada, que você tem que fazer o pedido, que tem que ser aquela lâmpada específica, e é difícil que eles entendam que não pode ser outra qualquer, de outra marca, que aquela que funciona, que o artista usa é aquela, né? Ter uma aproximação, um diálogo com os assistentes dos artistas, que muitas vezes são essas pessoas que entendem desse mecanismo, que criaram, inclusive, solução para a parte mecânica da obra, né? Pensar o corpo técnico do museu já ampliado para uma agenda que inclua um contato de um técnico de elétrica, né, de hidráulica, porque, por exemplo, tem obra dele que entra água, né, em um motor hidráulico, tem que fazer ela voltar a funcionar, né? Então, não somos nós restauradores, nem ninguém do museu que vai ser capaz de resolver o problema, vai coordenar, mas vai precisar uma pessoa específica, né? Então, são trabalhos que também, o trabalho contemporâneo, ele abre também, não só da participação de outras pessoas, mas também o diálogo para a manutenção da peça vai exigir também essa amplitude, né? Então,
para finalizar, só dizer que da importância, né, da gente pensar a função, né, e me parece que a função primeira da existência do acervo é se preocupar com como gerar esse acesso, como permitir que as obras sejam visualizadas, né? Outros desafios seriam como fazer com que a população entenda que o acervo pertence a eles, né? Isso a gente já discutiu tanto, né, Ana, como lá no conselho, né? Como fazer, como abrir isso, como gerar realmente uma perspectiva de pertencimento com o museu, né? Como trabalhar toda a complexidade que o acervo permite trabalhar sem torná-lo elitista, né? Como receber esse público entendendo que eles vêm repletos de cultura. Não é um museu que está ensinando, está oferecendo, né? Vai dar o manjar aqui, venham, né? Não, essas pessoas trazem cultura. Como o museu também se tornar permeável a essa cultura que é trazida pelo público, né? Como equilibrar a participação de mulheres, de artistas negros, indígenas, não só no acervo, mas no olhar, a partir de curadorias, a partir dessas pessoas, né? Como manter o museu no fluxo, né? Tomando aí também a fala de Tatiana, desafios aí de fazer com que o museu não seja algo separado, né? Algo numa caixinha bonita que de vez em quando quem for um público seleto, né, acessa, mas como fazer com que ele seja permeado pelas pessoas que passam pela Jerônimo Monteiro, né? Então, é um pouco isso aí que eu queria provocar também nas pessoas que estão aí na sala, né? Pensar como o museu se torna um fluxo, né? Um fluxo contínuo, potente, né? Que a gente possa ter realmente um lugar de troca, né? Enfim, é isso. Eu queria agradecer e eu acho que depois a gente continua. Eu agradeço desde já, Gil, com a sua partilha aí, me senti muito provocada em várias questões, em várias falas, né? Mas imediatamente eu vou passar para o Renan para a gente justamente abrir a conversa, pode ser assim, gente? E depois a gente troca, né? Porque senão a gente emenda aqui a fala, né? E perde um pouquinho o tempo, a referência do tempo. Como é que apresenta o Renan Andrade, né? Dissociá-lo aí do amigo. Vamos lá, o Renan vive atualmente em São Paulo, é graduado em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente é coordenador de Ação Cultural, Social e Acervo do Metrô de São Paulo. Anteriormente foi diretor do Museu de Arte do Espírito Santo e possui experiência em gestão de projetos institucionais e museus, pesquisa, curadoria e projetos educativos, ou seja, um presente aqui para a gente hoje, né? Querendo pautar acervo, ou pautando acervo, projetos educativos, né? Renan, muito obrigada pela sua disponibilidade, em prontamente aceitar esse convite aí para partilhar um pouquinho sua experiência, tá bom? Obrigada desde já. Deixa eu olhar o horário. Vamos lá, contigo. Olá, então boa noite a todas e todos. Eu que agradeço, Tati, o convite para participar do webinário. Estou ansioso aí para poder acompanhar os próximos dias. É um momento muito especial para mim, estar com vocês, estar com todo mundo aqui acompanhando, mas sobretudo estar com vocês, que você, Gil, Ana, né, sempre muito presentes na minha trajetória. Você sempre muito presente em todas as ações do Mais, em todas as discussões, em todas as proposições do Educativo do Museu, e aqui na conversa, né, nas histórias da Ana e da Gilca, assim, me fez lembrar que eu entrei no Mais por meio de um e-mail da Gilca divulgando um processo seletivo do museu, na exposição de 2009, né, do Andy Warhol.
E é isso, né? E chegamos até aqui, então é um prazer estar nesse encontro aqui com vocês novamente e poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória aí depois desse meio aí de 2009, né? Com a Gilca, né? Eu tive a sorte de poder estar próximo, tanto sendo orientado, né, no meu TCC, onde eu pude pesquisar a formação do acervo do mais, e até convido a quem se interessar, eu pude fazer uma fala também com o curador da exposição VIX, né, atual, no último dia 12, em que eu pude falar, tentar, né, resgatar um pouco aí da história do prédio do mais, a história do museu, sobretudo na perspectiva da formação desse acervo, a partir do meu TCC e depois da minha trajetória no museu, desde estagiário, como educador, coordenador educativo, e depois como diretor, e falar um pouquinho da experiência do que seria essa proposta, né? Esse entendimento dessa história desse museu, que reabre agora, depois de alguns anos fechados para sua reestruturação, com a proposta, sobretudo, de se reabrir para a cidade, né? Até a proposta arquitetônica de reabrir algumas janelas, ela traz esse conceito muito importante de se reabrir para o centro, se reabrir para as pessoas, né? De se reabrir para novas histórias. E também uma honra novamente estar aqui com a querida Ana Luísa, uma amiga e uma pessoa que foi fundamental para a minha história, né? Sempre muito próxima, pessoalmente, profissionalmente, me dando apoio, me ensinando muita coisa, né? Seja como coordenadora ou como amiga, como uma pessoa super talentosa, profissional super talentosa que né? E, bom, é isso. Eu fiquei pensando aqui, né, qual que eu não vou conseguir de forma alguma contar os 22 anos aí de história do mais. Eu trouxe algumas imagens que vão trazer um pouco dessa perspectiva da atuação do educativo a partir desse contexto que o mais surge. E eu falei, né, na outra, tive a oportunidade de falar com mais profundidade na outra fala sobre a história do museu, sobre o acervo propriamente dito, mas acho que a Gilca já contemplou bastante aqui na sua fala como a gente pode entender as questões do acervo de uma instituição pública, né? Em todos os seus desafios. Mas eu fico pensando assim, o que o mais nos ensinou, né? Que lugar é esse que você propõe muito, né, Tati, também? Que lugar é esse da educação? E eu pensei, como vários estudantes de artes, né, que entram no bacharelado, não pensam diretamente em entrar para o campo da educação, e foi uma surpresa incrível poder estar à frente como educador numa exposição lá em 2009, enquanto eu estava no terceiro período ainda, e descobri a educação pelo lado da experiência, da praxis, de estar ali, né, nesse encontro direto com as pessoas, né, e com outros educadores e com professores. Então, entender que a escola não é um lugar, né, da educação, do aprendizado, né? A gente aprende e ensina a todo momento, desde criança, desde bebê, quando a gente está aprendendo a andar, que a gente aprende com o ambiente, até hoje com essa vastidão de conteúdos que a gente está sujeito, né, a se encontrar aí no dia a dia, no ambiente online, enfim. E o lugar da memória, qual que é esse lugar da memória, né? Eu acho que esse lugar dos afetos e dos desafetos, né? Que também é um lugar do encontro. Nas aulas com a Gilca também, sobre patrimônio, sobre esse vasto campo também da memória, a Gilca propunha ao final do curso a oficina de memória, e era um encontro muito especial, né, de cada um poder resgatar ou trazer alguma memória afetiva a partir de algum elemento da sua história. E eu lembro que eu pude levar aí um pão de queijo da tradição mineira, pensar pão de queijo como esse lugar da memória, que remete à família, que também, né, é um bem material tomado, e uma imagem sacra ali que eu tinha ganhado da minha avó também,
que estava com a cabeça quebrada, que eu tinha colocado um palito de dente para repor, enfim, e que me trouxe muito esse lugar, essa questão da memória, né, do que era caro para mim, do que era importante guardar, né, que história que era importante eu contar, né. Então, eu acho que nesse sentido, o Mais ele traz essa questão muito evidente da educação como um lugar de encontro e do lugar da memória também, né. Eu vou compartilhar uma apresentação com algumas imagens, que eu acho que consegue fazer um link também com o que a Gilca estava falando. Todo mundo está conseguindo ver? Tudo certo aqui. Tela inteira? Não sei se está a tela inteira. Tela inteira, tá ok. Maravilha. Bom, essa é uma imagem, né, de uma visita de uma escola numa exposição Modos de Usar, em 2015. A exposição Modos de Usar era uma exposição coletiva de artistas, jovens artistas, né, do contexto de Vitória, via um edital, né, da Secretaria de Cultura, em que o resultado desse era um projeto de residência, né, o Bolsa Atelier, em que o resultado era apresentado no formato de uma exposição no Mais. E nessa época já, né, muito anteriormente, o Mais já propunha sempre o diálogo do seu acervo com as exposições temporárias, né, que o museu recebia. Pensando que, como museu, uma instituição que precisa comunicar o seu acervo e tornar esse acervo público, e tornar esse acervo acessível, né, por meio do setor educativo, então sempre buscar estratégias por meio da curadoria educativa, de buscar contar outras histórias a partir do seu acervo, buscar conexões e mesmo disparidades, né, com os projetos temporários que o museu recebia. Sobretudo também com propostas educativas, assim, né, entendendo nesse momento, sobretudo esse trabalho, até anteriormente citado pela Gilca, a Escultura Luminosa 2, do Maurício Salgueiro, entendendo esse escopo de participação que o trabalho gerava, é um trabalho extremamente bem-vindo para um dos incentivos, né, a uma proposta educativa. Então, essa foto, eu acho que é uma memória incrível, um momento muito bacana e que diz muito, né, se a gente for observar. A exposição, essa obra ela ficou num espaço da exposição em que a sala expositiva se mesclava com a sala do educativo, em que a ideia de se ter uma sala do educativo era justamente não que as ações educativas acontecessem somente numa sala no museu, mas que ela acontecesse no meio da exposição também, né? Mas era interessante que a obra ela iluminava outras obras e a partir do momento que ela era acionada, que ela revelava o outro lado, né? As outras obras que estavam na exposição, especificamente nessa sala, e também algumas ações que o educativo propôs por meio de alguns recortes aí, mensagens que as pessoas, que o público deixava na parede. Aí eu queria contar um pouquinho assim, o que eu penso assim, né? O que eu acredito que o Mais traga na sua história com relação ao que seria esse educativo do museu, né? O Mais deixa eu retomar aqui, eu acho que senão todo mundo fica lendo e não me ouve, né? Mas o Mais é um museu que abriu as portas em 1998 com uma exposição do Dionísio Del Santo, e já tinha começado a formar seu acervo anteriormente, inclusive com a aquisição da coleção do Maurício Salgueiro, e por mais que ele já tivesse uma linha, uma intenção, né, lá no seu texto, a partir do projeto escrito pelo Paulo Erkenhoff e a museóloga Margarete Moraes, capitaneados também pela Maria Helena Lindenberg, tivesse uma linha de formação de acervo, uma linha de atuação como gestão do museu, e uma linha curatorial, inclusive, o primeiro setor que surge, inclusive mesmo antes da curadoria,
foi o departamento educativo. A gente tem histórias aí que uma das primeiras propostas, né, de cunho educativo, já para além da exposição do Dionísio na sua reabertura, já pensa a partir do seu acervo, que é justamente uma proposta da Célia Ribeiro, nos anos 2000, em que ela propõe algumas releituras a partir de alguns jogos partindo dessa obra da fase geométrica do Dionísio Del Santo. Então é muito interessante pensar esse contexto em que o mais surge já com uma vocação muito intensa para o educativo, né? Sobretudo pensando até que a estruturação da sua equipe sempre teve um peso muito grande para o educativo. A maior parte da equipe sempre foi formada por educadores, o que deu muita autonomia para que os educadores pudessem participar em todos os setores do museu, né? Foi inclusive o que eu pude, a experiência que eu pude ter, né, enquanto educador, seja atuando na linha de frente, nas exposições, propondo encontros, né, e esses encontros e atendimentos do público, mas também podendo pesquisar o acervo, estar próximo do acervo, aprender catalogação, aprender programação, aprender como que pensa, o que viria a ser uma curia educativa, né, muito capitaneada também na época pela gestão da Ana Luísa, que trouxe para a gente esse lugar desse curador pedagógico, né, de uma necessidade de colocar o educador como uma figura também não subalterna ao curador-chefe, né, ao curador de acervo, ao curador dos projetos vindos para o museu, mas o educador que também propõe e propõe curadoria, né? Então, eu trago um pouquinho assim do que eu entendo como um aspecto importante que o Mais traz a partir desse contexto do seu surgimento, estando sempre, ainda que num contexto não hegemônico, né, o Mais no Espírito Santo, no Sudeste, mas o Mais ele surge num momento de profissionalização do meio, de ampliação dos usos de lei de incentivo, de surgimento de diversas outras instituições. Nos anos 90, a gente vê na mesma época, nos mesmos anos que o Mais é inaugurado, a Casa Porto também foi inaugurada, o Museu Vale foi inaugurado, o MAC Niterói, o Dragão do Mar em Fortaleza, o Iberê Camargo, né, em Porto Alegre, enfim. Um momento muito propício para se pensar e um momento muito aquecido, né, para o surgimento de novas instituições. E aí o que eu trago é um pensamento também muito atualizado do museu, já desde o seu surgimento, com essa noção expandida da educação em museus, né? Eu trago aqui essa memória da virada educacional, do educational turn, que é um momento muito importante, né, para os pesquisadores de educação em museus, de educação formal, em que traz uma visão, e é o que eu posso trazer, uma visão para além desse olhar que é escolar, para além desse olhar da educação que é mais acadêmica, que é escolar. Não que uma seja mais ampla ou menos ampla que a outra, mas que simplesmente é um olhar para além, né, desse lugar que é da escola, para além desse lugar de se pensar que a educação só tem um lugar, né? É um olhar mais expandido. Então, eu peço licença para a leitura, mas nasce no contexto dos anos 90, quando o campo da arte das instituições já pensava uma noção expandida de educação em museus, momento conhecido como virada educacional, empenhado pela artista Cristina Lipodesva, publicado em 2007, em um período de necessidade dos museus pensarem seus contextos políticos e sociais na relação com seus públicos, no interesse de artistas em reinserir o público como agente de criação e transformação das obras, nas relações arte e vida, de uma série de ações e práticas artísticas mediante formatos pedagógicos, tais como palestras, aulas, conferências, definindo como arte tais práticas. E aí, citando inclusive uma pesquisadora que eu pude encontrar hoje, preparando a minha fala, a Andressa Borba, no seu artigo Curador Pedagógico sobre o ofício do gênese do termo, virada educativa e desdobramentos, a autora, citando Cristina, elenca 10 itens que identifica como pontos em comum nessas iniciativas artísticas, dizendo respeito principalmente a projetos críticos ao ensino acadêmico. Sendo eles uma estrutura escolar que opera como um meio social, uma dependência na produção colaborativa,
uma tendência sobre produção baseada em processo versus objeto, uma natureza aleatória ou aberta, uma temporalidade contínua e potencialmente infinita, um espaço livre para aprendizado, um ambiente de aprendizado pós-hierárquico em que não há professores, apenas coparticipantes, uma preferência por abordagens explanatórias, experimentais e multidisciplinares de produção de conhecimento, uma consciência da instrumentalização da academia, um espaço virtual para comunicação e distribuição de ideias. Então, me parece que, para o mais, é muito caro esse momento, esse contexto e a formação dos educadores que por lá passaram. Então, esse desejo de conexão com a cidade, de conexão com o público, de abertura das portas, eu acho que é esse desafio da formação de público constante, mas não uma formação de público baseada em números, entendendo que o mais poucas vezes teve uma experiência, como a gente vê nos centros hegemônicos, de fila voltando aos quarteirões, mas entender esses projetos culturais e essa relação do museu com a cidade por meio dos seus projetos, por meio das suas exposições e das suas proposições de outra forma, né? Então, eu trago aqui a ideia do mais na fachada, que também remete, assim, é muito importante a gente entender que pouco se inventa, né? Eu acho que as experiências ao longo dos anos elas vão ressurgindo, né? E se retroalimentando. Então, não que isso foi criado recentemente, 2015, mas foi uma proposição vinda muito à época da coordenação da Ludmila, quando estava na coordenação do educativo, mas também que fazia o link com Mais na Tela, proposto anteriormente com a Ana Luísa, que fazia um link também com outras propostas já realizadas pelo museu, mas em que propunha justamente que as pessoas não entrassem no museu, mas simplesmente estivessem da calçada, se encontrassem com o museu passando pela cidade, passando no espaço urbano, né? Então, é um projeto que continua até recentemente, no Viradão, por meio de intervenções de vídeos que eu vou mostrar mais para frente, mas é justamente pensar essa conexão com o público, né? Que espaço é esse? O que está acontecendo? Não é sem necessariamente que as pessoas tenham que entrar e a gente tenha que trazer aquele olhar catequético, né, da educação, ou do que espaço da arte é esse. Essa é uma fotografia, uma foto também de uma visita educativa em um outro projeto do museu, na exposição de atrativos de Esgotar um Lugar, em novembro de 2015, muito pensando essa ideia também de que por que não a experiência com o museu pode ser eu entrar no museu por conta do ar-condicionado, eu entrar no museu porque eu quero andar de elevador, eu entrar no museu para brincar, né? Obviamente, pensando que assuntos, provocações eu posso fazer por meio da exposição, por meio da proposta educativa, mas pensar essa ideia do espaço institucional, do espaço do museu como um espaço de encontro, né? Como um espaço de se propor, sim, a participação, né, do público, né? Que ele tenha essa voz também, ele traga essa autonomia, mas não a partir de um olhar necessariamente que eu previ e que eu impus, né? Não pensar muito esse lugar dessa experiência do imprevisto, ainda que a gente tentasse a partir de roteiros de mediação, pensando que formas que a gente gostaria de abordar certo tema com um público específico, mas como pensar esse acolhimento e esse encontro nesse devir, né, com o público que viesse a passar pelo museu. Essa é uma visitação à memória também, infelizmente não tive tempo de reencontrar com mais fotos, mas esse foi um projeto Imaginar Geografias, um projeto pela Funarte, com artistas do contexto de Vitória, a Poliana Della Barba, a Júlia, e alguns artistas de fora, em que propunha a ocupação do museu, pensando essa ideia de limites de território, de geografia, de migração, de encontros e desencontros,
no início da reforma. Então, foi um projeto muito potente, muito interessante. Acho que no site do museu deve ter uma memória com mais imagens, mas em explorar a ideia de que o museu iniciou a sua reforma no final de 2016 e se pretendia continuar vivo, né? Se pretendia continuar ativo. Então, um projeto de ocupação de exposição, de intervenção artística, inclusive de visitação, com todos os protocolos, né, de segurança na época, mas enquanto o museu estava sendo demolido para a sua proposta de reforma arquitetônica. Pensando muito no lugar do museu como formação também para esse público especializado e acadêmico, né, pensando que o museu, né, as instituições no contexto de qualquer cidade são espaços de formação profissional também. Daí vem a história da Ana Luísa, da Tati, de tantas outras pessoas, de se pensar como seria essa formação desses alunos da UFES, né, entendendo essa articulação do como que um estudante de bacharelado que se propõe ser artista pode atuar num educativo de museu, sem necessariamente estar inclinado à licenciatura, às artes visuais, como ele pode propor e realizar a sua experiência, né, no seu processo de formação enquanto estágio. Então, desse pensamento também surgiu uma publicação, NDA, que era Nuvem de Desejos Atravessados, em que cada educador à época propôs, de alguma forma, se fosse texto, anotações, performance, enfim, pensar esse contexto da educação em museus. E aí esse é um projeto, né? A gente identificou que a Rose passava muito tempo na exposição desenhando, pensando caricaturas, e para que ela propusesse uma elaboração de caricaturas a partir da sua experiência enquanto educadora. Então, foi um resultado muito interessante, assim, pensar essa questão das expectativas do educador, do estagiário, né? Ela, não sei se todo mundo está conseguindo ler, mas ela fazendo essa brincadeira, essa jogada, né? Minha cara é quando quase essa ideia da realidade expectativa, né? Que hoje tem tantos memes. Mas a minha cara é quando a visitante expressa sua opinião sobre as obras, minha cara é quando uma visita da escola, o professor manda os alunos ficarem quietos. Então, muito esse desafogo quando o público pode participar e pode ser, de alguma forma, protagonista, e esse outro lado de se pensar quando os professores, né, traziam muito essa ideia do silêncio, do não toque na obra, não ande, não respire, né, pensando uma educação que acaba tolhindo, né, fechando as pessoas, enfim, os educandos, e isso, obviamente, tem uma interferência muito grande na vida da pessoa de uma forma geral, não somente no campo da educação. Então, pensar no museu como esse espaço de autonomia, mas também de libertação, de extravasamento, né? Essa foi uma das propostas também realizadas durante a reforma do museu. Ainda que o museu estivesse em reforma, né, com os tapumes, a gente pensou em algumas estratégias de realizar ações e algumas experiências sensoriais e de intervenção e de ocupação no museu, capitaneadas sobretudo pelo educativo do mais. Então, essa foi uma oficina de lambi-lambi realizada no museu, em que todos os tapumes, né, ao redor do museu foram ocupados por esses lambis, a partir de memórias e histórias que os próprios participantes, né, trouxeram. Esse foi um momento de itinerância também durante a reforma do mais, mas de itinerância do seu acervo, o projeto Sombra Projetada, que foi um recorte aí da coleção do Dionísio Del Santo, do acervo do mais, que foi para uma exposição no Sesc Glória. E essa foi uma das propostas, né, da experiência da visita educativa durante a exposição. Foi um projeto à época que a Ana Luísa pôde trabalhar com o educativo, pôde pensar a coordenação dos educadores e como era trazido, né, num contexto da exposição, essa relação do Dionísio Del Santo com linhas, com a geometria,
uma das ações era se pensar, se extravasar essa ideia de desenho, essa ideia de limite, essa ideia de fronteira, a partir desse conceito, né? Às vezes é um elemento formal, estético, e muito no contexto da história da arte que o acervo te traz, e como que, por meio da relação com a visita e da proposição do pensamento de pesquisa do educativo, você se propõe a abordar outros eixos, outras questões, né? Que muitas vezes são mais caras e mais importantes, mais pertinentes para o público que está visitando. E ainda assim, sem você sair, se deslocar do contexto formal e da história da arte que a própria instituição está trazendo e está provocando também. Esse também é um projeto que o museu acolheu, um projeto via edital da Secretaria de Cultura, projeto Mergulho, experiência imersiva em arte e educação, em que artistas educadores propuseram alguns encontros com um grupo participante, discutindo as questões da educação, da cidade, do contexto do sistema da arte e a relação com a profissionalização dos educadores, em que o resultado também se tornou um processo de intervenção e uma exposição no museu, enquanto ele já estava finalizando a sua reforma, mas ainda não estava aberto ao público e não tinha finalizado. Trago aí uma questão que é muito importante para se pensar a educação em museus. Mediador, educador não é o detentor do saber absoluto. Então, como atuar e como pensar um educativo partindo desse lugar, né? Essa é um registro, né, desse resultado da exposição. Então, o que cada educador, artista propôs, a época, né? Então, muito essa relação do museu com a cidade, com esse olhar que que vai para fora, né, da redoma ali, da arquitetura, do prédio e da instituição do museu. Nessa foto, né, do canto esquerdo e superior. E esse de baixo, essa instalação de baixo, que, se eu não me engano, era um áudio, tinha 2 caixas de som no centro, as cadeiras, e os áudios, se eu não me engano, posso estar errado, peço desculpa, mas se eu não me engano, eram vozes de funcionários do museu contando a sua experiência, a sua história com relação ao museu, a sua atuação nas exposições, né, os fiscais de sala, os recepcionistas, o segurança, trazendo essas memórias de como foi importante, qual a sua relação, na verdade, com o museu, com a sua profissão, se o museu o transformou de alguma forma, né, qual era o seu olhar a partir desse panorama, né? E aqui é uma retomada de um projeto, né, também do Mais na Fachada, a ideia de uma participação de jovens artistas e de alunos, ainda sobretudo focado muito em alunos da UFES ainda, e que propunham algumas intervenções visuais ou vídeo algumas na fachada do museu. E sempre um projeto capitaneado pelos educadores do museu, todo o processo de seleção, de curadoria e de comunicação realizada e protagonizada com o educativo do museu. Essa é mais uma foto aí da última, em 2019, né? Quando podíamos ainda fazer aglomeração, mas é a minha memória do meu último dia enquanto diretor no museu, e que foi no Viradão de Vitória, com o projeto Mais na Fachada realizando, com o público aí nas ruas do centro, um momento incrível em que a Geraldo Monteiro fica aberta e todo mundo pode ocupar as ruas, e o museu também se abre e pode estar aberto para o público, né? É isso, basicamente. Eu fico aberto, né, para que todo mundo possa participar. Meu desejo, na verdade, é que todo mundo possa falar e participar, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Renan, eu acho que posso falar, nós que agradecemos, né, tanto você quanto a Gil, com essa generosidade aí da partilha dessas experiências a partir do mais, né?
Eu vou fazer alguns comentários enquanto surgiram a inscrição, né, de quem tiver. Eu fiquei, né, me perguntando, né, uma das palavras que me provocaram a aceitar essa demanda, esse convite da Ana, foi democratizar, né? Como democratizar esse espaço. E isso permeia tanto na sua fala, na fala da Gilca, quanto na fala do Renan, para mim, né? Eu falo de um lugar de escola, mas como eu entendo como espaço de base para que se tenha uma formação de público, né? Eu acho que eu estou aqui dividindo, não estou, né, afirmando, mas assim, é o meu entendimento e gostaria de partilhar isso para pensar junto, né? Quando a gente pensou um caminho para confabular aí as ações do educativo, um dos conceitos que eu pensei foi a territorialidade, é o Museu de Artes do Espírito Santo, né? E como fazer com que o Espírito Santo se sinta representado ali, né? Aí uma das primeiras questões foi acesso, a segunda delas, né? Acesso, como pessoas de Rio Novo, Pancas, pudessem acessar ou minimamente experienciar essa proposta expositiva nesse contexto, né? E se sentir parte também, né? Não sei se é o momento de avaliar, mas foi um desafio gigante sair de um espaço escolar, pensar um espaço não escolar como mais de uma abrangência estadual, né? E, sobretudo, pensar a partir das conexões que a VIX Histórias Capixabas provoca, e eu tive de me ater, né, a esses conceitos que eu vejo como um dos mais democráticos, né, ou democratizantes, né, como caminho, que é a territorialidade. Assim, juntamos Gabriela Gaia, Maria Luísa, Marcela Belo e Juliana Lisboa, né? E agora, pensando essa memória, esse acervo e a corporeidade, né, de quem ocupa ou para quem se pode pensar esse museu. E, assim, eu acho que moro de frente para a rua. Como acessar o conteúdo vai de encontro também a pensar como fazer com que essa cidade seja devidamente ocupada, vamos dizer, para que as pessoas realmente se sintam parte delas e não achem que precisam pedir autorização para entrar, né? Seja para acessar o ar-condicionado, enfim, são questões que muito me provocam, né? Só dando um alinhavo bem rápido, eu já vi uma mãozinha levantada, né? Na disciplina de restauro, Renan trouxe bem, né? Essa questão, eu penso, Gilca, museu a partir de valores. Primeiro, a gente tem que mobilizar a pessoa para depois mobilizar um coletivo, né? Por que a gente preserva uma fotografia, ou por que o museu preserva uma obra de arte com uma ideia de coletivo, né? Então, eu acho que isso foi uma virada de chave, assim, fantástica para eu entender a importância desse espaço e, sobretudo, para eu entender memória, patrimônio material e imaterial, né? Tudo que você abriu o caminho aí para a gente enxergar e pensar coletivamente, né? Fazer com que as pessoas se mobilizassem, assim que eu entendi a demanda do restauro, sabe? Aí é uma pergunta também eu trago, né? Como mobilizar? É bem uma provocação, assim, né? Acho que pelo propósito democrático, tendo por princípio democratizar esse espaço, que eu acho que é um grande desafio, pensar público, né? Como a gente pode mobilizar a comunidade, não só escolar, mas a comunidade do entorno, né? Pessoas, vamos dizer, pessoas, para que elas se sintam pertencentes a esse espaço, né? Eu não consigo ver isso dissociada do espaço escolar. Eu peço ajuda para vocês me ajudarem a pensar, né? Mas eu não consigo ver outro caminho que não esse, formar público, né? Mas também eu vejo, eu lembro muito, né, as experiências
a partir da entrada do Renan, aquela exposição do Andy Warhol, foi marcante, que vocês subiram, assim, tem, né, se permitiram experienciar essa subida até a Piedade, o Piedarte surge daí, né, com várias questões, mas, assim, se permitiram a subir, a pensar e a envolver e mobilizar a comunidade, né, mas, e como a gente pode pensar a partir daí? A comunidade vai até o museu, a comunidade se sente parte, né? É uma questão que eu gostaria de abrir e agradecendo já, assim, né? Eu acho que vou pensar, são questões que eu vou levar, acho que em todos os encontros, né? Eu já gostaria, assim, né? Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma questão. Eu acho que a gente pode começar com essa, né? E depois a gente pode abrir. O que você acha? E se não se sente parte, por que não se sente parte, né, Gilca? Eu posso abrir para a Kátia, né? E a gente faz um blocozinho de perguntas, pode ser assim? Kátia, por favor. Oi, pessoal, boa noite a todas e todos, né? Primeiro, eu agradeço essa oportunidade de poder escutar a pessoas com essa ampla experiência no campo, né? Bom, antes de fazer minha pergunta, eu vou começar por me apresentar, né? Eu sou peruana, eu estou aqui porque eu fiquei sabendo, né, do evento pela minha irmã que estuda lá no Espírito Santo, né? E nós, né, em Peru, moramos numa cidade periférica, entre aspas, periférica, né? Eu não gosto do conceito. Aqui a gente não tem, vamos começar, nenhum arquivo histórico, né? Não temos também um museu, né? E nesse contexto da pandemia, a gente, como acadêmicos da área da história, pensamos em o projeto de iniciar o que seria uma espécie de museu virtual. Então, aí, a fala da Gilca, né, me fez pensar na questão do que seria o nosso rol, né, o nosso papel enquanto conservadores, tendo o espaço de museu como um espaço de nossa própria cidade, né? Já temos mapeado de forma incipiente a labor de alguns artistas urbanos, né? Artistas que fazem grafite, né? Alguns deles já muito reconhecidos, né? E outros muito novos, né? E eu queria escutar, né, um pouco de como a gente poderia agir no papel de conservação dessa arte urbana. E logo, né, na segunda fala, já aproveitando, eu escutei que você falou sobre o museu como a instrumentalização da academia, né? Uma forma, o que eu entendi, né, como uma forma da academia de chegar, né, a, neste caso, né, aos habitantes de nossa cidade, né? E aí também, enquanto acadêmicos da história, nós temos pensado muito em incorporar nesse projeto de museu virtual a ideia do pós-colonial, né? Porque nossa cidade foi formada, né, quando a gente revê a nossa história, a partir de conceitos muito colonialistas da periferia, a criação, a necessidade de criar um local para as pessoas que Lima, né, que é a capital de Lima, de Peru, não queria aceitar, né? Não queriam que Lima continuara a crescer, então se conformaram essas cidades satélites para os migrantes que não eram muito bem recebidos. Então, porque se mantinha essa ideia das pessoas do interior do país como pessoas não gratas, né? Nessa ideia de Lima como uma Lima do período colonial, né? Como uma Lima branca, uma Lima privilegiada, né? Então nós queríamos incorporar essas ideias no que seria esse projeto, né, de museu virtual. Então eu queria saber até que ponto a gente ainda
a gente pode trabalhar esse conceito do pós-colonial dentro do museu, mas como parte mesma do corpo, né? Do corpo do museu. Então, não sei se deu para entender, né? Meu português está ficando cada vez mais ruim. Eu voltei de Brasil há uns meses atrás. E era isso, né? A questão do rol como conservadores e do museu, né? Como um instrumento para a academia. Obrigada. Teríamos mais alguma questão para a gente fechar um bloco de 3? Penso que não, né? Vamos começar. Gilca, Renan, podem ficar à vontade, tentar fazer a roda. Você quer começar, Gilca? À vontade. Tá. Eu anotei algumas coisas aqui, não sei se vou conseguir responder tudo, se eu conseguir captar tudo que Kátia comentou, mas várias coisas me fizeram link aí com outras coisas que a gente conversou aqui, né? Achei fundamental quando você trata aí da palavra colonialista, né? Descolonizar o olhar. Eu acho que isso é fundamental. Mesmo quando, eu acho que a gente tem que se vigiar muito, que mesmo quando a gente acha que é super aberta, a gente tem aí um ranço desse olhar colonialista, né? Colonizador. E pior, né? Colonizador, porque se reproduz, né? Esse olhar acaba reproduzindo ações que, sem perceber, a gente traz. Então, me fez recordar de experiências mais recentes, dando aula de restauração. Eu tenho começado a primeira aula com uma pergunta. Eu pergunto qual foi a primeira lembrança que cada um teve com um elemento cultural. Não lembro, deixa eu ver. Pá. E aí o que aparece? Quando eu fui no museu, quando eu conheci o Teatro Carlos Gomes, quando eu fui no Convento da Penha, quando eu fui na igreja não sei das quantas, quando eu visitei o monumento não sei o quê. E aí eu deixo que as pessoas se coloquem, né? E depois eu trago a questão de que, na verdade, eu falo assim, eu tenho certeza que esse não foi o primeiro elemento cultural com que vocês tiveram contato. Né? Pelo menos, antes disso, vocês teriam idade para ir no museu. Vocês tiveram contato com o idioma. Vocês tiveram contato com a gastronomia local. Isso tudo são elementos culturais. Vocês tiveram contato com o modo de vestir, com a música. Então, só essa pergunta demonstra o quão colonizado está o nosso olhar para o que é um elemento cultural. As pessoas não se dão conta que o modo de parir da mãe é um elemento cultural. Né? As formas de parir já é um elemento cultural. Então, você já sai por um canal, por um modo que tem a ver com a cultura em que você habita, em que você existe. Cultura não vem de fora, cultura cada um traz em si com as vivências que tem. Cultura está no feijão com arroz que a pessoa come em casa. Só que as abordagens que a gente traz, né? E aí temos todos que fazer meia-culpa nessa história, né? A escola, eu acho que é muito... tem muita responsabilidade nisso, porque é impossível que uma pessoa adulta chegue pensando que o primeiro elemento cultural que ela teve foi quando ela conheceu o Teatro Carlos Gomes, né? E a gente tentar descolonizar esse pensamento. As pessoas não vêm vazias para receber cultura quando chegam no museu. Elas trazem. Cultura é feijão com arroz, gente. Cultura é o modo de vestir. Cultura é saber dançar samba sem ninguém ter ensinado para a pessoa. Né? Cultura é um menino de 3 anos que senta no tambor de conga e bate. Ele bate porque ele assimilou a mão do avô que ele viu todo dia tocando, e um dia ele senta no tambor e olha lá, ele está tocando. Né?
Então, quão importante é fazer essa desconstrução, né? E aí, talvez não à toa tenha sido tão mencionada a caixa de memórias, né? Eu tenho muito prazer assim com a caixa de memórias. Eu tenho uma coisa super especial, é uma prática que eu levo há muitos anos já, de provocar os alunos da aula de restauração, que a gente provoca isso no primeiro dia de aula, e a apresentação da caixa de memória vai ser no último dia de aula, não tem nota, né? E todos participam, é um convite a uma experiência, que é exatamente partir, o que a Tatiana falou, né? De colocar primeiro a experiência do indivíduo, dar espaço para essa experiência do indivíduo. Quando esse indivíduo compreende por que ele guarda aquele toquinho de lápis que ele nem usa, que é para não gastar, né? Quando ele guarda aquilo ali, porque o avô um dia estava pescando, aí deu aquele toquinho de lápis, ele pegou e guardou, ele não consegue se livrar daquilo, porque aquilo ali é um portal, né? Eu costumo brincar que aquele elemento que você não dá conta de abrir mão é um portal, porque ele te carrega para aquele momento que você não quer esquecer. E memória é lembrança e esquecimento, é tudo que a gente elege lembrar, e, por outro lado, a gente também está elegendo esquecer algumas coisas, né? E esse conjunto, esse jogo entre lembranças e esquecimentos é o que constitui a nossa memória. E a nossa memória é o que somos. Eu só estou aqui agora porque, quando eu acordei, eu lembrei que eu sou professora da universidade, que a Tatiana tinha me convidado, que eu tinha me comprometido a estar aqui, né? Que eu tenho um irmão, que eu cozinhei hoje porque eu lembro como é que cozinha. Então, a gente é constituído de memória, né? Se dá um problema na cabeça e a memória vai, a gente não lembra nem de quem é mãe, nem quem é irmão, nem quem é filho. Então, a memória é muito fundamental para a gente, e ela está entranhada de experiências, né, fundamentais, assim. Então, quando a gente trabalha a caixa de memórias, é um trabalho que a gente está começando pela escuta. Porque eu silencio nesse dia. Eu me preparo tanto que eu durmo cedo, eu faço meditação de manhã, você não tem ideia, assim, do quanto eu me preparo, porque é tão íntimo o que sai de uma caixa de memória, né? E é tão potente o que sai de uma caixa de memória que eu me preparo para receber. Eu acho de uma generosidade tremenda aquele momento de intimidade que as pessoas trazem as suas histórias, né? Então, a gente começa por essa escuta, em que todos vão ouvir o momento em que cada um vai falar da sua caixa, né? Isso gera inclusão, isso gera o espaço de fala, de construção de narrativas. Agora, como expandir isso, né, para uma estrutura de museu, né? A gente consegue fazer isso dentro da sala com esse tempo. Uma coisa que eu acredito é que não vai ser numa visita de 2 horas que essas coisas acontecem, né? Às vezes os projetos têm que se dar conta que eles precisam trabalhar com um grupo menor, a longo prazo, profundamente, uma escola por ano, vai ali, pá, pá, constrói, e a semente brota. Agora, se você planta uma semente, sai outra, joga a terra por cima, planta outra semente, isso aí você não consegue, né? Eu não sei se já se tem estudos de, por exemplo, com tantos anos de recebimento de escolas, quantas pessoas efetivamente foi recebida no museu e qual a proporção de aumento das visitas espontâneas que o museu passou a ter depois desse investimento. Talvez estivesse aí a chave da gente entender se funciona. Eu não sei se eu respondi a Kátia, porque ela falou alguma coisa de conservação, que eu perdi. Perdão, Kátia. Conservação de arte urbana. Conservação de Eu arte acho que ela urbana. tratou. Né? A gente aqui não tem ainda um trabalho, por exemplo, de grafites, isso tudo, né? Um trabalho direcionado para isso, né? Só se a gente pensar em outras artes que estão aí no espaço urbano. Mas
Pelo menos a partir do núcleo de restauração a gente não tem. Eu tenho acompanhado, sim, várias discussões. No sábado mesmo houve uma discussão excelente, assim, de uma residência, né, mulheres urbanas, em que várias questões foram levantadas, super importantes, mas a gente ainda não tem aí um trabalho organizado em função da conservação desses trabalhos, não. Viu que até a própria palavra, né? Desculpa, Renan, rápido, desculpe. Até o que a gente usa, né? Patrimônio, de onde vem, né? A gente, a gente se pega a reproduzir algumas falas, enfim, como substituí-las e abrir caminho, né? Para romper com essa. E pensar em que contexto surge o museu, né? Para quem surge o museu. Então, a gente está falando aí de a necessidade de descolonizar, né? A gente não pode banir esse espaço, não, nunca, né? Existe um movimento de decolonizar, né? Para romper, mas eu penso que é partir daí, né? Como podemos nos apropriar de toda de tudo que, né, está estabelecido como verdade, né? E única, né? Nos fazermos como sujeitos. Renan, desculpe. Não, que é isso, querida. Não é isso, é difícil contribuir também depois numa fala dessa da Gilca e dessa complementação da Tati, mas eu acho que são muitas questões aí. Primeiro, é entender que, partindo dessa ideia de se propor a existência de um museu ou de algum espaço que reflita sobre cultura e sobre a arte local. Primeiro, pensar parcerias, assim, nada a gente faz sozinho. Então, acho que até aqui é um exemplo disso, né? É muito importante a gente ouvir o outro, pensar, ouvir essa experiência do outro, que o outro tem a contribuir. Eu acho que, pensando sobretudo num espaço de cultura, nada se faz isoladamente, somente com uma visão, somente para um público. Então, acho que isso é extremamente importante. Depois, se a gente está pensando no contexto atual de uma evidência, de uma teoria decolonial, pós-colonial, a gente tem que questionar, até como a Tati propôs, questionar essa própria ideia de museu, né? A história dos museus, ela está ligada à história da elite, a uma história de saque, a uma história de violência, de memórias apagadas. E aí, obviamente, né, que a história do museu e a atuação das instituições mudou muito aí nos últimos 400 anos, 300 anos aí de história dessas instituições, com essa função mais próxima de museu que a gente tem hoje, mas é muito importante a gente refletir esse lugar, né? Até, sobretudo, a partir do Museu de Arte, né? O museu, ele surge nessa questão desse colecionismo, né? Enfim, sendo de memórias saqueadas de outras civilizações, e sobretudo de arte, né? Então, como refletir arte e cultura no contexto contemporâneo, né? Em local, e o que catalogar, o que comunicar, o que dizer, né? Então, acho que talvez na coletividade ouvindo eu gosto muito dessa ideia de museu comunitário, que pensa justamente essa formação a partir de um local, sem grandes pretensões, mas tem essa característica mais cooperativista, inclusive, em que reflete o contexto em que se insere, com um protagonismo muito grande da comunidade, né, que o propõe, que o forma. E aí eu acho que tem muitas estratégias possíveis, né? Tem experiências curatoriais, sobretudo, que acho que servem muito de exemplo, assim, de pensar, mesmo uma instituição como mais, enfim, uma instituição pública, mas de trazer a comunidade, por exemplo, para propor curadorias, propor leituras do seu acervo, né? Pensar a relação direta com a programação do museu, né? Não que quem esteja no museu não seja um profissional apto para fazer isso, mas como pensar essa relação, como pensar esse protagonismo, essa participação
que está na boca do museu, né? Que tá na nossa boca educadora o tempo todo, né? Então, eu acho que é um caminho possível, mais ou menos por aí. Certo. Algum comentário a mais a partir das questões? Ana? Eu mandei pelo WhatsApp para a Tati, falei, nossa, eu estou ouvindo, mas hoje eu não sou convidada, então eu não vou ficar falando, né? Mas como ouvinte, estava pensando nas questões que a Kátia Espinosa colocou, e ouvindo as contribuições, né, tão generosas do Renan, da Gilca, né, sempre um prazer ouvi-los. Mas, Kátia, tenta pensar o seguinte, com essas pessoas, você já deve ter um grupo de pessoas que estão interessadas na mesma finalidade que você, que é dentro de um entendimento contemporâneo, né? Então, assim, não é um museu para colonizar, não é um museu que vai saquear, é uma ideia contemporânea do que pode ser, o que é potente dentro dessa ideia de um museu virtual. Pensa, primeira coisa, assim, faz um brainstorm dele, assim, mas o que a gente quer guardar? A gente quer guardar foto, a gente quer guardar relato, a gente quer guardar a comida que a gente come quando a gente vai andar de skate, que no final a gente vai fazer o grafite nas ruas, e sabe, qual é a melhor rua, qual é a melhor textura de parede, o que interessa vocês guardar? Né? Então, assim, deve ter algum motivo, assim, a gente quer guardar porque é muito importante para a nossa comunidade, isso conta a história da gente de alguma forma, a história da família tal, do João e da Maria que se conheceram porque faziam grafite juntos, porque... E aí tem a cultura do grafite, né? Estou falando da arte urbana de uma forma geral. Tem a cultura, tem a música, tem a comida, tem a vestimenta, tem as artes relacionadas. Então, é mais tentar entender o que para depois chegar como. O que vocês querem guardar? É a memória do tipo assim, poxa, meu pai andava de skate, aí meu pai que me ensinou a fazer grafite, que aí ele tinha o spray, aí ele me ensinou, né? Então, assim, faz um mapeamento disso que vocês imaginam que é memorável, que é algo digno de ser guardado como memória para que não se perca no esquecimento, e no momento seguinte vocês tentam organizar a ideia, beleza, a gente já sabe o que a gente quer guardar tais elementos. Começa pequeno, porque é assim que as coisas tomam forma. Elas passam a existir no momento que a gente nomeia elas, então isso já existe. Você tem um desejo, junto com um determinado grupo de pessoas, de realizar um projeto. Talvez esteja sendo ingênua e simplista, mas eu acho que as coisas começam de algum jeito. O próprio museu, quando a gente vai estudar, né, Renan, estudar a existência dele, né, ele teve outras fundações, teve alguém que ficou pentelhando anos e anos e anos e anos e anos, até que a gente falou assim, nossa, a gente tem que ter um museu, mas olha, demorou. Porque parece que as coisas acontecem no estado em 2021, estamos aqui contando a história, demorou anos para acontecer. Então, assim, não desiste não, é só para te incentivar, assim, não desiste não, Kátia. Corre atrás, junta o pessoal, faz um café, compra pão, sabe motivo para reunir as pessoas, né, para comer. Na pandemia fica bem difícil, mas, enfim, dá um distanciamento, façam reuniões, façam um brainstorm, o que vocês querem guardar, o que é importante lembrar. Só para finalizar a minha fala, as falas de vocês me lembrou um episódio muito bonito que eu aprendi na aula de mestrado, quando eu fiz, que contava, era uma aula sobre, fiz um mestrado dentro da comunicação, e era uma aula falando sobre como guardar a memória. E aí aquilo me emocionou muito, que contava a história de um grupo de pessoas que saíam do México e iam para os Estados Unidos, e elas tinham, como as culturas indígenas, né, eles têm um plantio da semente, todo ano criava-se, dentro da comunidade de onde eles iam, criava-se uma música que era cantada ao longo do ano inteiro. Só que aqueles que foram embora, nossa, estou toda arrepiada, aqueles que foram embora não podiam voltar, porque é muito caro estar nos Estados Unidos e voltar. Um deles ia, um deles gravava com um gravador a música, para que aqueles que não puderam estar presentes pudessem ouvir ao longo do ano e, de alguma forma, comungar com a família. Porque, assim, quando a Ju está falando o que é cultura, cultura é aquilo que a gente é. Né? Então, assim, então eu fiquei muito tocada pela fala da Kátia, assim, não desiste não, pentelha mesmo, sabe? Não sei se você conhece essa expressão, mas assim, esteja chata, enche o saco das pessoas e as coisas acontecem. Então, assim, é isso, gente. Não vou falar mais não, porque hoje o evento não é meu. Queria só fazer um adendo na fala da Ana, assim, também que eu esqueci de comentar, mas para a Kátia procurar sobre o Museu da Pessoa, que eu acho que é um museu que nasce virtual e se propõe justamente de forma a partir dos aparatos, né, online, seja pela oralidade, seja por vídeo, seja por proposições no site ou nas redes sociais,
formar o seu acervo de histórias, né? Então, acho que é uma experiência bem interessante, né? Enfim, que pode ser aplicada no seu desejo aí de se pensar um espaço de memória, né? Um museu virtual. Uma referência fantástica aí, né? Para pensar pessoas, sujeitos, né? E histórias de vida de várias partes, e ali em São Paulo, né? Que concentra a gente, assim, né? De várias partes do Brasil e do mundo, acho que é fantástico, é um acervo virtual maravilhoso. E, Kátia, pensar o movimento hip hop em Lima, né, memória disso é ouro, né? É fantástico. Você está com a mãozinha levantada aí, vamos lá. Depois da Kátia, a gente pede os comentários, né, as considerações da Gilca, do Renan, tá bom? Para a gente fechar. Kátia, por favor. Bom, eu não queria deixar de agradecer, né, os comentários de todos, de todas, né? Acho que foi muito esclarecedor, né? E até um pouco engraçado, né? A gente já tinha reparado, por exemplo, muito que as colocações de vocês, né? Como a gente pensar um museu a partir do pós-colonial, quando o museu é um conceito tão colonizador, mas foi a ausência mesmo desses espaços o que nos leva a tentar, né, a tentar dentro de um esquema, né, que das artes, do patrimônio cultural, que é extremadamente eurocêntrico, mas eu acho que a questão está em o que a Gilka falou, né, o reparo do cotidiano como cultura, né, a questão do comunitário, que também foi falado, e também eu agradeço as referências, né, agora eu vou dar uma olhada nesse Museu da Pessoa. E sim, a gente está abraçando essa ideia muito como foi falado agora de último, né, nas conversas logo do almoço, né, mas eu acho que às vezes os projetos podem surgir assim, né? E bom, eu só agradecer mesmo. Renan, por favor, suas considerações. Bom, eu acho que é isso. Obrigado muito pela oportunidade. É sempre muito bom voltar a minha memória para o Mais nessas duas participações que eu tive aí o privilégio de estar integrado aí na programação de reabertura do museu e da exposição, poder me reencontrar com imagens que contam a história do museu, de alguma forma a história da cidade e a minha história, né? Também aí enquanto profissional e enquanto pessoa. Agradeço muito aí a convite, Tati, agradeço Gilca, Ana, também pela acolhida de sempre, agradeço a todos e todas que estão aqui, várias pessoas aqui estão, eu conheço algumas, estive perto de outras, a Rosana, eu até ia mostrar a Rosana uma foto que esteve no meu TCC de uma publicação de um grupo de artistas em Frente Mais, lá em 97, 98, querendo chutar a porta para o museu abrir. E está aqui, né, ainda hoje com a gente, né? A Ananda, que procura se debruçar no contexto de Vitória, repensar também todas as histórias e mergulhar nessas histórias do campo da curadoria, né, no contexto de Vitória. Giane, enfim, tantas pessoas aí bacanas que eu pude estar perto. Gilca, por favor. Bom, eu também queria agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui, ter esse encontro, uma alegria muito grande mesmo, rever, só tem queridos aqui, 3 grandes queridos, né, que já trocamos muito, né, e que bom que seguimos aí na parceria, que bom que seguimos aí comprometidos, né, tentando contribuir de alguma forma, né. Então, eu queria agradecer muito, agradecer aos que estão presentes, agradecer as questões levantadas aí pela Kátia, que eu acho que foram bastante importantes, agradecer esse retorno anos
depois desses dois queridos falando da caixa de memórias, assim, que bom, né, saber que repercute, né, isso no conceito que a gente passa a ter, né, do que é patrimônio, né. E pensar, quando fala de decoloniar o museu, né, pensar nessas estruturas, né, eu acho que o sistema, a gente muda de dentro para fora, sabe? A melhor coisa que você discorda de um sistema é entrar nele e implodir ele. É implodir ele com novas ideias, né? É melhor do que ficar jogando pedra do lado de fora, é entrar e mudar, né? Então, certamente o museu tem pontos extremamente positivos, né? A gente não está aqui para dizer que a construção, museu, ela é por si só algo negativo, não é? Mas nesses anos todos de existência de museu já deu para a gente aprender coisas, né? E entender aí o que pode ser alterado para que ele se amplie e desça desse patamar, né? Desse patamar elitista, né? Desse patamar que foi colocado como algo que a pessoa tem que ascender para alcançar aquilo ali, né? E aí é um grande desafio, que ele foi feito para estar em cima dessa plataforma, né? Dessa pedestal, né? Como fazer o museu descer do seu pedestal, né? Eu acho que essa é uma grande questão. E eu não lembro agora se vocês mencionaram o Museu Comunitário da Maré, se um de vocês... Não, acho que não, né? É outra sugestão, Kátia, que você olhe o Museu Comunitário da Maré, da Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, que é um museu que foi constituído pela comunidade, né? Que elegeu o que guardar ali, conseguindo espaço, né? E eu acho que você vai encontrar facilmente dados sobre isso. Então, agradecer os presentes, né? Agradecer aí minhas colegas Rosana e Ananda pela participação aí, e agradecer a todos por terem nos dado esse prazer aí dessa escuta. É justamente por aí que eu finalizo aqui, né? A estratégia de tentar fazer uma plataforma é justamente para criar esse espaço de escuta, de fala, de fluxo, né, Gilca? Né? É desafiador porque, né, às vezes a gente abre mais, mas não sei, pensando, né, na possibilidade de limitar o acesso, mas deixa confortável que vai para o YouTube, né? Vai ficar tudo lá disponível. Era justamente para deixá-los e deixá-las mais à vontade, né? Enfim. Participem dos próximos encontros, né? Eu penso que vamos ter essas perguntas respondidas a partir de várias referências ou de vários olhares, né, que virão, que irão compor aqui a roda. Eu acho que é interessante participar para ter essas outras referências também, né? Não pensar que existe uma ideia de unilateralidade ou só uma única vertente, né? A gente dividir tudo isso. Eu estou vendo vários conhecidos aqui, sim, né? Não posso deixar de falar a Rosana, a professora, né? Ana Paula, penso que é professora do ensino básico, sinto falta da fotinha, né? Andressa, Ruth Guedes, penso que é do Mais, né, Ana? A Paloma está aí na produção, junto com o Ricardo, agradeço Ruth é da muito. Vale, do A Museu Ruth é da Vale. Vale, a Com Ruth, a Ruth que eu estou junto com imaginando, a sim, a gente conversa da Ellen. Karina. Aham, Paloma, Ricardo, agradeço. O Marcelo Gandini apareceu aí, Giane Gomes, bem-vinda e obrigada, né? E assim, sintam-se muito convidados e convidados a participarem dos próximos encontros, tá? É nesse sentido de partilha mesmo, sentiram como é o primeiro. Eu peço muito que fiquem à vontade nos próximos, tá? Obrigada aí mais uma vez, né? E por perto sempre. Vamos lá. Obrigada, Gilca, Renan, beijo, beijo. Museu Vale, olha lá. A Ellen também, né? Se eu não me engano, Morgana. Obrigada a todas, gente. Obrigada. Obrigado, Tchau, tchau. gente.